Caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje a gente vai ignorar essa manta bagunçada aqui na minha cama e vamos conversar sobre os 4 livros que eu li neste mês de junho. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu mal vi a hora das minhas férias chegarem pra eu poder ler mais livros e poder ler pela manhã, que é na hora que eu tô tendo aula, e na segunda de noite. E eu não consegui ler tanto nesse mês, eu tô falando isso todos os meses, né? Mas esse mês realmente minha vida tá uma correria e era final de semestre, tinha 500 coisas pra entregar. Eu consegui ler 4 livros e eu queria conversar com vocês sobre eles, porque foi um mês bem altos e baixos. Então vamos lá, né? O primeiro livro que eu li dessa lista foi These Violent Delights, que assim, traduzindo, veio pro Brasil com Prazeres Violentos. E um dos motivos pelos quais eu quis ter o livro em inglês foi porque eu não queria sair na rua com um livro chamado Prazeres Violentos, né? Autoexplicativo. Mas nessa história aqui a gente vai acompanhar a Juliette Kai. Ela é uma jovem ali de 19 anos que ela volta pra Xangai depois de passar 4 anos em Nova York para assumir o posto dela como herdeira da gangue Escarlate. E aqui nessa história a gente vê o mundo fantasioso, uma Xangai dos anos 20, meio misteriosa, meio aquela vibe assim, Six of Crows, sabe? Se tu já leu Six of Crows, que nem eu, é uma vibe meio parecida. Enfim, a Juliette, ela voltou pra Xangai e ela vai ali assumir o posto dela, tá prestes a assumir como herdeira nessa cidade que é controlada pela Gangue Escarlate e pela Rosas Brancas, se eu não me engano. E Rosas Brancas, que são os inimigos deles, os principais rivais, tá o Roman Montagov, eu acho que esse é o nome dele, que é, assim, um inimigo da Juliette, mas que eles já tiveram um caso, um romance há 4 anos atrás e que a gente não sabe o que aconteceu quando a gente começa a ler o livro. A história começa quando surge várias pessoas das ambas gangues, tipo, participantes delas, surgindo machucados, tipo, e mortos, né? Na verdade, mortos. Mas, enfim, eles estão surgindo mortos com machucados muito bizarros que são auto-infligidos, mas é muito estranho. Tipo, uma pessoa em condições normais nunca faria aquilo. E essas mortes estão acontecendo em vários lugares da cidade. Ninguém sabe o que tá acontecendo, só que tem um monstro acordando. Então a gente acompanha essa questão do monstro, das gangues, e da Juliette e do Roma. Também tem os pontos de vista dele, mas, pra ser bem sério, pra mim, sempre foi entendido que a Juliette que era a protagonista. E tinha tudo pra ser um livro que eu iria amar. Eu amo fantasia. Eu adoro fantasia que se passa, tipo, cidades reais, sabe? Que realmente existem, com aquele elemento fantástico. E eu nunca tinha lido um que se passasse em Xangai, só que eu não gostei muito. Pra ser bem sincera, eu tava escutando o audiobook desse livro também, pra ver se a narrativa fluía com mais facilidade pra mim. E não foi o que aconteceu, tipo, eu achei muito enrolado. Eu achei que o livro iria me prender, só que não foi o que aconteceu. E pra ser bem sincera, a coisa que eu menos me importava nesse livro era o romance entre a Juliette e o Roma. Eu não tava nem aí pra esses dois, só queria saber da parte das gangues, dela assumindo o poder do primo dela, que é um insuportável também, que assume poder, mas não é ele que vai assumir. Eu queria muito, tipo, ver esse lado, ver o lado da fantasia, e eu não me importava com romance. Eu também não consegui me conectar muito com os protagonistas, e daí eu só li, tipo, enrolando, sabe? Então, tinha grandes expectativas e não rolou. E eu acho que me ajudou muito também a criar essas expectativas muito altas. É que era um livro que, sabe, 2022, por aí, tava muito, muito famoso no TikTok, todo mundo lendo e amando, e a gente sabe que a gente não pode basear nossas expectativas em vídeos do TikTok, de pessoas que eu nem conheço, mas foi o que aconteceu, foi o que eu fiz, e também eu comprei esse livro por R$30, de uma menina na faculdade. Inclusive, essa parte aqui é uma jacket, a capa, e ela sai, e daí o livro fica assim. Eu andava com ele assim, tipo, quando eu saí de casa, pra não ter que ficar levando a jacket junto, ter o perigo de rasgar ela, amassar. E eu adorei. A única coisa que a umidade aqui de Porto Alegre meio que deu uma... fez isso daqui no meu livro. E eu fiquei triste quando eu percebi. Mas aí eu botei na jacket de novo, botei na minha estante, ele tá lá lindo e belo. Eu tenho que botar de novo na jacket. E daí, cuidar pra não amassar na hora que for deixar o livro em... tá faltando ali embaixo. Deu. Agora não vai amassar. O segundo livro desse mês, na verdade, foi um e-book, que é um conto de, tipo, 30 páginas. Eu li em menos de 1 hora todo ele. Se chama Nobody, No Crime. E sim, é baseado numa das músicas da Taylor Swift, chamada Nobody, No Crime. Que a gente vê a nossa protagonista. Ela tem uma amiga, e essa amiga é casada. E um dia a amiga vai contar pra ela que acha que o marido tá traindo ela. E um dia depois, pouco tempo assim depois, que a amiga conta, ela desaparece. Daí o marido tinha uma amante, a amante já se mudou pra casa deles. E a nossa protagonista quer vingar a amiga. Essa música é uma das minhas favoritas. O álbum Evermore, que é onde tá essa música, é um dos meus favoritos da Taylor. E eu tava muito, 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 muito animada. E eu gostei do conto no geral. Eu achei que a narrativa foi muito bem. Só que eu adivinhei logo, tipo, no
prólogo, assim. Descobri o que ia acontecer no final. E daí eu fiquei tipo, tá, ok. Mas eu descobri, daí é um conto bom, não é horrível, nossa, péssimo. É um conto bom, só que eu acho que por eu ter descoberto o que acontecia no final, logo no início, não me fez ficar, tipo, surpresa, sabe? Mas, enfim, é isso. É um bom conto pra quem tá lendo um conto. Como eu falei, eu li em menos de 1 hora. Ele é super rapidinho. E se tu não conhece a música da Taylor, tu ficou curioso pra ler o livro, ele funciona super bem, tá? Tipo, tu consegue entender maravilhosamente bem. Mas se tu conhece a música, tu vai pegando as referências, tu fica, amei. Indo agora pros últimos 2 livros que eu li esse mês, que eu ainda tô lendo, pra ser bem sincera. Mas o primeiro é A Máquina do Caos. Eu tô com o e-book dele aqui, que é do Max Fisher, como diz aqui na própria capa. Como as redes sociais reprogramaram a nossa mente e nosso mundo. Então, aqui o Max Fisher, ele é um jornalista e ele vai conversar ali com CEOs do Facebook, que é basicamente a empresa que tem quase todas as redes sociais de hoje em dia. E ele descobre coisas sobre as redes sociais, que é como elas literalmente programaram nosso cérebro, como isso nos afeta hoje em dia, as coisas das redes sociais, o uso demasiado delas. Também a questão do engajamento e até por que e como publicações de discurso de ódio e semeando, tipo assim, a discórdia mesmo, chegam muito mais rápido e muito mais pessoas. Eu tô gostando muito desse livro. Eu tô bem no início dele, pra falar bem a verdade. Tipo, eu rateei um pouco, deveria ter lido mais. Só que eu rateei. Eu só peguei uma história nas redes sociais. Eu meio que fiz o que esse livro fala, que basicamente só fiquei nas redes sociais. Mas eu tô gostando muito. Hoje eu tava lendo no ônibus, porque eu tava quase sem bater no celular e não dava pra escutar música, nem escutar o audiobook do que eu tava lendo. E eu fiquei muito presa nele. Ele é um livro de não ficção, como vocês podem perceber pelo que eu falei aqui, mas ele não é chato. Eu gostei muito da narrativa dele. Eu acho que um ponto muito interessante é que ele tem capítulos curtos, pelo menos os que eu li até agora são capítulos, tipo, 10 minutinhos. E eu acho interessante porque eu sou fã de capítulos curtos, eu sinto que eu tô avançando mais na leitura. E o último livro que eu li de não ficção, que era Gravidez Indesejada, tinha capítulos gigantescos, tipo, papo de mais de 1 hora em cada capítulo. E por mais que eu estivesse amando o livro, é um dos meus favoritos, inclusive, eu via aquilo e pensava, meu Deus do céu, eu não vou terminar nunca de ler esse livro. Com esse eu tenho a impressão de que a leitura ela vai mais rápida por causa disso. Enfim, o último livro dessa lista aqui é A Sombra da Serpente. Ele é o último livro das Crônicas de Kenny, do Rick Riordan, falando de mitologia egípcia. E assim, eu tava muito tempo, assim, papo de anos, enrolando pra ler esse livro, porque eu não gostei muito de As Crônicas de Kenny. Tipo, eu gostei do primeiro livro, e o segundo eu não gostei tanto assim, mas eu vi que tinha muita gente elogiando o terceiro, falando que o terceiro era bom. E também, acho que todo mundo que já leu mais de uma trilogia, percebe que normalmente o segundo livro é mais enrolado, assim. É o segundo livro de 3, né? Então, o primeiro a gente tem a apresentação, o terceiro a gente vai ter ali o desfecho, e o segundo fica meio termo, né? Então acontece bastante disso de segundos livros de trilogias não serem os melhores. Daí eu tava enrolando muito e eu comecei a escutar o audiobook. Então toda vez que eu tô no ônibus eu tô escutando o audiobook desse livro e eu tô gostando bastante dele. Eu não imaginei que eu fosse me lembrar tanto da história porque faz muitos anos que eu li o segundo, mas isso tá bem legal. Eu tô conseguindo relembrar e tá sendo uma leitura, assim, de uma escuta de audiobook muito bacana, é muito legal, tipo, tu ficar um tempo sem ler os livros do Rick Riordan quando tá acostumada e voltar a ler, porque a narrativa dele é cômica, assim. Não cômica no sentido de, tipo, ai, nossa, é muito idiota. Mas, é, tipo, ela é engraçada. Tipo, tu consegue dar risada quando tá lendo o livro, quando tá escutando o audiobook. E eu acho isso muito legal. Mas, enfim, esses foram os 4 livros que eu li esse mês. 2 eu tenho que terminar ainda. Eu espero terminar logo. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo, gostado dessas leituras. E é isso, um beijo. Tchau!